Opa, tudo bom? Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre excesso de peso, envelhecimento precoce e outros males associados. Se você ainda não sabia disso, o excesso de peso e o envelhecimento possuem uma relação direta. Então, nesse vídeo aqui você vai descobrir como o excesso de peso facilita o seu envelhecimento precoce, como, além de envelhecer, ainda vai encurtar sua vida por outros motivos, o que são telômeros e como uma simpática ovelha nos ajudou a entender o papel deles na questão do envelhecimento ou duração da vida, como é possível prolongar a nossa estadia no planeta Terra, aí a nível genético inclusive, e um teste simples para você entender de vez como o excesso de peso causa hipertensão e pode prejudicar o coração. Bom, estudos apontam que quanto maior o excesso de peso em uma pessoa, mais rapidamente as suas células tornam-se velhas. Essa aceleração do envelhecimento em nível celular também é um dos fatores pelos quais a obesidade acaba se associando com o risco maior de desenvolver algumas doenças. Comprovadamente, pessoas que estão acima do peso ideal integram o grupo de risco para doenças cardíacas, diabetes e colesterol e triglicerídeos elevados. No caso das doenças cardíacas, o problema está ligado ao fato de ocorrerem depósitos de ateroma nas artérias, prejudicando seu funcionamento. Já o diabetes é secundário ao descontrole dos níveis de glicose no sangue e, no caso do excesso de peso, principalmente pela resistência invencível à insulina causada pela obesidade. Grosso modo, a secreção insulinêmica pelo pâncreas é tão intensa que o organismo acaba desenvolvendo resistência ao hormônio. E isso é entendido como sinal para secretar ainda mais insulina, gerando um ciclo interminável que leva à exaustão do pâncreas e completa a falta de resposta à insulina. E quem possui a doença entra no grupo de risco para complicações nos rins, bem como problemas de circulação, que em última análise podem levar a dificuldade de cicatrização de feridas, facilidade para infecções e até amputações de membros e também a pressão alta. Mas agora eu vou me ater à relação entre excesso de peso e envelhecimento propriamente dita. Uma pesquisa que chegou à conclusão da relação de excesso de peso e envelhecimento analisou a estrutura de células de homens e mulheres entre os 18 e 76 anos, sendo que parte deles estava acima do peso. Em particular, eles analisaram estruturas das células chamadas telômeros. Essas estruturas que foram objeto da pesquisa são como tampas, as quais ficam na ponta dos cromossomos, que é o material genético das células. Sabe-se que os telômeros diminuem de tamanho quando as células se dividem, o que é um processo normal do organismo e que reflete no envelhecimento regular a que todas as pessoas estão submetidas. Dessa maneira, ao final da vida, os telômeros já estão bem curtos, a célula não consegue mais se dividir e morre, grosso modo. Isso é mais ou menos como uma forma da genética determinar o potencial de longevidade de cada espécie. Um grande avanço no estudo sobre como os telômeros acabam exercendo controle sobre o potencial de divisão celular foi com a experiência de clonagem feita com a ovelha Dolly, no final da década de 90. Como se sabe, apesar do sucesso da clonagem em gerar um novo servido, o ciclo de vida da Dolly foi bastante curto. Uma ovelha do seu tipo normalmente tem uma expectativa de vida de 11 a 12 anos, mas Dolly sobreviveu apenas 6 anos e morreu com alterações típicas de ovelhas muito idosas. A ideia é que, ao nascer, Dolly já tinha uma idade genética mais avançada, porque ela foi clonada de células de ovelha adulta, ou seja, com telômeros já encurtados. E agora que a gente já sabe como funcionam os telômeros, vamos voltar à questão do excesso de peso. Em uma pessoa obesa, constatou-se que os telômeros encurtam na medida em que o peso aumenta. E, agora uma boa notícia, também se observou que essa relação pode ser de alguma forma revertida caso a pessoa perca peso. Num estudo feito na Espanha, foram mensurados parâmetros como variação do peso, índice de massa corporal, circunferência abdominal e razão cintura-altura, e quando esses valores indicavam emagrecimento, notava-se um alongamento dos telômeros. Isso mesmo que você ouviu. Seus telômeros podem aumentar se você emagrecer, e é mais uma chance de você alongar a sua vida. Outra relação entre excesso de peso e envelhecimento é que quanto mais altos os níveis de leptina no sangue, que é um hormônio produzido pelas células de gordura, menor mostra-se o comprimento dos telômeros. Talvez não seja à toa que uma pessoa costuma parecer bem mais jovem depois que emagrece, não acha? Além das doenças já citadas, existem outras que são causadas pelo excesso de peso, como a osteoartrite, que se refere ao desgaste acelerado de articulações, tanto do quadril como dos joelhos, coluna, pés e tornozelos. E a causa aqui é mais mecânica que qualquer coisa. Suas articulações têm uma vida útil, e se você está obeso, elas vão receber uma carga excessiva e vão sentir o golpe. A prova cabal disso é que a artrose, que é a degeneração articular, é extremamente mais frequente em articulações que sustentam muito peso, como os quadris, coluna e joelhos, do que naquelas que não fazem tanto assim, como o cotovelo. E na imensa maioria dos casos de artrose de quadris, coluna e joelhos, excesso de peso é um componente fundamental na origem do processo. Além disso, quem está acima do peso pode ter um aumento de pressão arterial e, por consequência, evoluir para hipertensão franca.
Isso acontece porque, devido ao excesso de peso, as pessoas passam a ter aumento da resistência periférica ao sangue, exigindo que o corpo faça maior esforço no bombeamento cardíaco. Para você entender como isso funciona, é só fazer um teste simples. Você vai pegar um canudo e soprar em uma ponta. E agora você vai bloquear a outra ponta do canudo e soprar de novo contra essa resistência. E você vai observar que você vai ter que fazer mais força para o ar sair. Basicamente é isso que acontece com o seu coração ao bombear o sangue. E acredite, se essa resistência aumentar, ele vai começar a falhar. Além disso, essa força maior que o coração faz promove uma maior pressão interna nas paredes do vaso sanguíneo. E aí temos a hipertensão. Voltando ao canudo, experimenta enquanto você sopra apertar o centro do canudo ao mesmo tempo que você bloqueia o fluxo. E você vai ver que vai ficar muito mais duro do que se você não bloquear. A obesidade também começa a ser associada a alguns tipos de câncer, uma vez que o excesso de peso provoca uma mudança no metabolismo hormonal, o que pode levar inclusive ao câncer de útero, ovário, mama, intestino e próstata. Como se não bastasse, o excesso de peso pode ainda ser o responsável por casos de pedra na vesícula e apneia do sono. Então, para a gente concluir, embora para muitas pessoas o sobrepeso seja apenas uma preocupação estética, esse é o menor dos problemas. Como você pode notar, você está encurtando sua vida de inúmeras formas, seja pelo fato de o excesso de peso reduzir o tamanho dos seus telômeros, seja pelo risco à vida que as doenças associadas causam. No entanto, engana-se quem pensa que para emagrecer é preciso fazer grandes sacrifícios. Pelo contrário, é importante mudar hábitos alimentares e a quantidade de comida ingerida por dia aos poucos, a fim de ajudar o organismo a se adaptar sem sofrimentos. Caso contrário, é fácil surgirem problemas de ansiedade e mesmo depressão, o que vai atrapalhar o foco na perda de peso. Ao invés de dietas malucas que restringem demais o cardápio, o melhor é iniciar uma reeducação alimentar, fazendo substituições ao ingerir principalmente alimentos integrais, no caso das farinhas, e versões com menos gordura, no caso das carnes e queijos. Ou então, adotar uma dieta de baixo carboidrato, como eu já citei aqui em diversos vídeos. Além disso, é de extrema importância beber ao menos 2 litros de água todos os dias, não exagerar nos doces, sal, frituras e produtos industrializados como um todo. Se possível, corte esses produtos industrializados. E dessa forma, não só você parecerá mais jovem, como comprovadamente vai viver mais ao se livrar do excesso de peso. Entendido? E se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo deixando a sua curtida, se inscreve no canal se ainda não fez, assiste também os outros vídeos aqui do canal, é só clicar aqui embaixo. Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo também e eu te vejo na próxima.